Boa noite, turma, paz em Cristo. Estaremos agora na nossa última aula da disciplina Livros Históricos. Estaremos estudando e falando sobre o livro de Esther, dentro da página 49 até 52 do módulo da instituição. O assunto predominante neste livro é a divina providência em ação na história. Um bom tema para o livro seria a contínua solicitude do Senhor por Israel, mesmo na dispersão. Propósito do livro: demonstrar que Deus cuida de seu povo, mesmo em território sob o domínio estrangeiro. O cenário histórico do livro, por volta do ano 460 a.C. O versículo-chave, nós temos aí o capítulo 4, verso 14. Sugiro que os irmãos façam a sua devida leitura. Pensamento-chave no livro: o cuidado providencial de Deus pelos seus. Quem era Esther? Esther foi uma jovem judia que casou com o rei da Pérsia e salvou o povo judeu do extermínio. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa morta. Ela era órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Quando ela entra para o harém real, recebe o nome de Esther, que possivelmente era a designação dada a Mirta, pelos medos. Ponto. A palavra é bastante próxima da raiz do termo que designa tanto murta como estrela, forma da flor. A história se passa por volta do ano 470 a.C. em Suzã, uma das capitais do Império. Essa capital era a estadia de verão da família real. As outras capitais da Pérsia eram Babilônia, onde se passa a história de Daniel, e Persépolis. O povo hebreu estava sob o domínio da Pérsia há mais de 120 anos. Próximo slide: período de tempo envolvido. Temos aqui uma cronologia, um fator histórico. Em 486, a rainha Vasti foi deposta. Isso já no terceiro ano de Assuero. Em 479 a.C., a rainha Esther foi coroada. Já estamos aí no sétimo ano de Assuero. E em 473 houve o livramento dos judeus do Purim. Já estamos aí no 13º ano do reinado de Assuero. Os acontecimentos deste livro encaixam-se cronologicamente entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Cenário político. O governador persa, sob o reinado de Assuero, o Império Persa chegou ao auge do poder. Segundo, Suzã era considerada residência real de verão e estava localizada no Planalto de Elão, a cerca de 400 quilômetros da Babilônia. Daniel também ali morou na época do reinado de Belsazar. Daniel capítulo 8, verso 2. Terceiro, os judeus do Império Persa receberam bom tratamento. Aprenderam o aramaico, idioma oficial do Império para o comércio e política. Aprenderam também economia e sofreram poucas restrições. Ponto. O antissemitismo observado em Esther não foi persa, mas agagita. Agag era título real dos reis amalequitas. Esther 3:1, 1 Samuel 15, 2 ao 9 e o verso 32 e 33. Cenário religioso. Primeiro, foi uma época de pequeno progresso espiritual, de forte tendência de amálgama com a cultura circundante e de indiferença generalizada. Segundo cenário religioso, a religião dos judeus disperso.
Zoroatrismo era a religião incentivada pelos persas. Era uma religião aparentemente dualista, tolerante para os deuses, beneficentes e verdadeiros, mas não para com os maldosos e falsos. Qual o objetivo do livro de Esther? Nós temos duplo objetivo. O objetivo histórico, que era encorajar os judeus dispersos por todo o império com a história do contínuo interesse e presença do Senhor. O objetivo religioso era dar uma explicação autêntica da origem da festa judaica do Purim, uma festa especialmente cara aos judeus da dispersão. Próximo slide, características especiais deste livro. Quais são as características que nós destacamos aí? O nome de Deus não é mencionado, mas o poder de Deus é claramente visto. Assuero era o rei Xerxes da história, cuja expedição contra os gregos em 480 a.C. é bem conhecida. A festa do capítulo 1 foi realizada em preparação para esta expedição militar. De fato, o casamento de Esther possibilitou o atendimento do pedido de Neemias e, através disso, a reconstrução de Jerusalém. Neemias capítulo 2, verso 6. A festa de Purim, que significa sortes, ainda é celebrada pela nação judaica em memória deste livramento da morte. Próximo slide, contribuições singulares no livro. Vamos falar aí sobre a semente antissemitismo, O antissemita. Esse preconceito contra os judeus pode variar de antipatia até o ódio violento. O fenômeno do antissemitismo foi expresso pela primeira vez no livro de Esther. Este difere dos antijudaísmo por ser um preconceito irracional contra a raça, não apenas contra o que o povo faz ou pensa. O antissemitismo julga os judeus pelo crime de ser judeu, o faz ou pelo crime de ter. O antijudaísmo condena o povo judeu por aquilo que faz ou pelo crime de ter crucificado Jesus. O antijudaísmo pode ser aplacado por conversão ou outros atos, o que não acontece com o antissemitismo. Amã era antissemita. Mais características especiais do livro. Não menciona textualmente o nome de Deus, também não faz nenhuma referência à adoração, oração ou ao sacrifício. Porém, vemos nitidamente a provisão divina neste livro, Esther 4,16. Ensinamentos notáveis que podemos retirar do livro de Esther. Nesta ilustração histórica, encontramos a grande verdade da providência divina. Deus mantém um controle secreto sobre os negócios do seu povo. As suas mãos mudam as cenas quando necessário. O olho da fé vê o divino agente em todos esses acontecimentos. A batalha entre o bem e o mal é indicada, com julgamento imediato para os ímpios e justificação para o justo. No final das contas, a graça é maravilhosamente ilustrada quando Esther põe em jogo a sua vida e sua posição para o bem do seu povo. O ódio devorador de Satanás contra Deus e seu povo encontra expressão no conflito entre Amã e Mordecai. Aspectos interessantes do livro. Por exemplo, no capítulo 8, no verso 9, é o versículo mais longo da Bíblia. Parece que a Pérsia tinha um sistema postal bem organizado. Capítulo 1, verso 22. Mordecai se coloca ao lado de outros talentosos judeus que ocupavam elevadas posições governamentais em terra estranha. Por exemplo, Daniel e José. Daniel na Babilônia
e José no Egito, como já é conhecido nosso. Assuero era conhecido por ter um exército de mais de 1 milhão de homens. Qual o propósito e teologia deste livro? O propósito teológico central do livro é a providência de Deus na vida do seu povo. Segundo, explica a origem da festa do Purim. Terceiro, Deus recompensa a lealdade. Quarto e último, contraste entre festa e o jejum. Qual o valor ético e teológico no livro? Primeiro, os cristãos não devem se abater com as perspectivas desanimadoras. Segundo, nosso poder e influência devem ser usados para propósitos corretos. E terceiro, Deus trabalha nos bastidores para realizar a libertação do seu povo. Resumo histórico e teológico do livro. Estamos aí já no finalzinho. Vamos lá. Qual o resumo histórico e teológico deste livro? A esposa desobediente Vasti é destronada e substituída pela judia Esther, prima de Mordecai. O agagita Amã trama a morte de Mordecai e os judeus, mas é enforcado em sua própria estaca. Mordecai é promovido ao cargo de primeiro-ministro. O jejum de Esther, junto com a ação similar dos judeus, antes dela entrar perante o rei, indica confiança em Deus. Capítulo 4, verso 16. Em Esther, achar graça aos olhos de Agai, guardião das mulheres, a insônia do rei na noite em que pediu para ver os registros oficiais e descobre que Mordecai não fora honrado pelo bem feito. Capítulo 2, 8, 9, capítulo 6, de 1 ao 3. Nestas passagens, vemos o mover de Deus nos eventos. Então, fica aí a nossa último livro histórico, da disciplina de livros históricos, para que os irmãos possam ouvir, analisar e buscar mais conhecimento bíblico-teológico. Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir ao pleno conhecimento das Sagradas Escrituras. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.